Glória a Deus. Então, amados, isso aí foi passado na conferência de pastores, na reunião de pastores, certo? Por isso que ele disse amanhã. Então, amanhã, na verdade, é no próximo mês, quando tivermos outro culto de missões. Aí a gente vai passar para vocês a continuação, amém? Glória a Deus. Antes de iniciar aqui, né, a minha ministração, eu queria só falar uma coisa interessante. Gabriel, ele falou aqui sobre Paulo ter vivido essa experiência, né, de estar ali, mesmo na prisão, mas tendo a liberdade de pregar a palavra. E eu comecei a pensar, né, muitas vezes a gente temos a liberdade física para pregar, mas nós estamos presos no nosso interior. Nós possuímos limitações que nos impedem de cumprir o ID do Senhor. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. De orar ao Senhor e dizer, Pai, eu quero fazer, mas eu espero que o Senhor não queira que eu faça. Porque eu tinha aquela trava, sabe? Aquela vergonha mesmo, sabe? Aquele sentimento intimidador do que o que as pessoas iriam pensar de mim. O que é que determinadas coisas que Deus ele pode mandar eu fazer vai gerar na minha vida. E, amados, se a gente pensar, o que é missões? É você anunciar a verdade. Se nós estamos tendo ainda limitação por causa de vergonha, por causa de o que vão pensar de mim, é porque nós ainda não estamos acreditando o suficiente nessa palavra. Eu não vou dizer para você que é fácil para mim hoje. Às vezes, sei lá, eu já vivi experiência que uma pessoa pediu oração, eu estava no salão de beleza. E eu estava com meus parentes, sabe? Mas eu fui lá e orei. Eu não vou dizer para você que é fácil algumas situações dessas, onde tem um público ali e você começa a pensar as coisas, sabe? Mas eu creio na verdade que liberta e me libertou, amém? Nós precisamos sermos ousados e lembrarmos que nós já morremos para o mundo. Existe uma verdade superior, amém? Uma verdade eterna, uma verdade que liberta. E que Deus, Ele pode fazer. Eu creio, amados, que eu estou entrando em uma nova fase na minha vida. E que isso vai resultar em resultados extraordinários, amém? Amados, Jesus, por onde ele ia, havia uma multidão atrás dele. E sabe por que isso acontecia? Porque Jesus, ele sabia o reino que ele pertencia. E ele não tinha vergonha de orar pelos enfermos, de curar pessoas. Uma pessoa que é curada, amados, ela se sente extremamente grata. Ela vê que algo diferente, tem algo diferente. A pregação da palavra. Não existe outra religião que traga as verdades, como o cristianismo traz. Não existe outro Deus aí pregado no mundo que seja vivo como o nosso Deus é. E os milagres que acontecem servem justamente para testemunharem que Deus ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele não só morreu. Outros deuses podem serem contados a histórias de que eles morreram, mas, amados, só Jesus pode ressuscitar. E Ele está vivo, e Ele está aqui hoje. E nós não podemos permitir que essa verdade ela seja abafada. Como nesses países que foram citados por Gabriel, lá na Europa. Amados, houve ali um avivamento. A palavra de Deus ela foi pregada. Mas também houve um momento de silenciamento. Onde hoje muitas pessoas, a maioria, não crê no Senhor. Onde a maioria não reconhece o Senhor. Por quê? Porque a igreja permitiu que isso acontecesse. Mas na época dos apóstolos, eles viajavam, eles pregavam o evangelho, eles tinham como objetivo: eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. De ser mais ousada. Uma coisa que eu escutei bastante, né, foi sobre o ID. O ID ele deve ser intencional. Quantas vezes eu saí de casa, amados, sabendo que Deus poderia me usar,
mas eu ignorei totalmente. Por medo. E se Deus quiser que eu fale com determinada pessoa no supermercado? E se Deus, de repente, sabe falar? Então, eu fazia de tudo para nem escutar a voz de Deus, porque eu sabia que se eu escutasse e não obedecesse, eu estaria desagradando a Deus. Mas, na verdade, eu estava já desagradando ao Senhor. De não querer escutar a voz dEle. De não querer que Deus ele me expôs em determinada situação, porque aquilo iria ser desconfortável para mim. Mas, amados, mesmo assim, com vergonha, eu comecei a orar ao Senhor, Pai, me dá ousadia, porque eu não quero fazer. Isso me incomoda demais, Pai. Mas eu não quero ter minha vida como preciosa. Assim como Paulo falou, tudo que eu tenho, e Paulo, naturalmente, era um homem excelente, que tinha muitas posições, mas ele disse, eu considero tudo isso como esterco, se comparado com a presença de Deus. O que está sendo mais real, o que está sendo mais importante nas nossas vidas é a presença de Deus? Será que a nossa fé hoje, assim como Jesus perguntou em determinada passagem, será que o Filho do Homem ainda encontrará fé quando ele voltar na terra? Será que a nossa fé hoje está sendo tão real ao ponto de nos fazermos agirmos de acordo com a nossa fé? Nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus é real. Então, por que quando alguém chega perto de nós, até aquelas pessoas que não são crentes, olha, eu estou com dor de cabeça, você fica dizendo, vou nem dizer você, eu fico dizendo às vezes, que pena, sinto muito. Não, mas essa atitude tem que mudar em mim. De eu dizer, deixa eu orar por você, porque eu conheço alguém que pode curar você. E sabe, amados, talvez quando eu começar a fazer isso com mais intensidade, muito mais além do que eu já fazia, Deus ele começa a mover as coisas. E mais pessoas, eu tenho certeza que irão se firmar no Evangelho, irão conhecer e serão gerados em novos discípulos. E isso vai fazer com que o Evangelho seja mais pregado. Nós somos responsáveis por essa geração. Eu sou responsável por essa geração. E eu não quero mais chegar aqui na igreja. Estou falando de mim. Eu não quero chegar aqui na igreja só para receber, só para viver minha vida, só para receber as coisas, a prosperidade, sabe, os benefícios que o Evangelho pode me dar para a minha vida pessoal, para a minha família, para eu me dar bem nos meus negócios, para eu me dar bem na minha carreira. Eu não quero isso, somente isso. Eu sei que Deus tem para mim, eu vou receber isso, amados, mas eu não quero. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, a maioria das vezes que eu saio para pregar, que tem uma ação evangelística, eu já preguei, teve encontros, né, lá na minha cidade, antes de eu vir para cá. Eu era líder do evangelismo, e já teve encontros de só ter eu lá. Tinha uma determinada frequência e só ter eu lá, amados. Mas eu estava lá. Eu estava lá. E às vezes o pastor chegava, cadê o resto? Então, não veio, né? E aí ele saía ligando. Pessoal, evangelismo e tal. Mas, amados, todas as vezes, mesmo sem vontade, eu me lembro, todas as vezes eu me lembro disso. Quando eu saio para evangelizar e quando eu prego a palavra e aquela pessoa recebe, amados, é uma alegria incomparável. Eu não posso descrever a você o quanto eu me sinto completa quando eu prego o Evangelho. E quando as pessoas são salvas. Amados, é algo que queima no coração. Deixa eu te dizer, como é que você vai saber a quem pregar? Vai existir algo dentro de você, como uma chama, que vai começar a incomodar você. Isso é Deus falando, pregue. Isso é Deus falando, vá para esse lugar. E talvez você tente ignorar, como algumas vezes eu fiz. Mas, amados, Deus ele vai continuar ali. Você precisa, vá. E aquilo não vai sair da sua cabeça até você ir. E você vai ficar nervoso mesmo. Você vai ficar passando coisas na sua cabeça. O que é que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou dizer.
Mas, amados, Deus ele vai te capacitar em todas as coisas. Ele vai dizer como você deve agir. O poder do Espírito Santo está sobre você. E, amados, quando nós obedecemos ao Senhor, automaticamente vem aquela paz. Mas se você não obedece, automaticamente vem aquela condenação. Eu poderia ter feito. Mas, graças a Deus, Deus usa, sim, outras pessoas, amados. Ou pode ser que as outras pessoas também digam não. Mas que a gente possa escolher dizer sim ao Senhor. Amém? Que a gente possa escolher ser usado pelo Senhor. Amados, é esse sentimento, sabe, de Paulo. Não adianta eu conquistar, o que Jesus disse. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu ter todas as coisas do mundo. E isso é lícito, isso é maravilhoso. Deus, ele tem isso para nós. Mas a vida é tão passageira e isso vai se acabar. Mas o que vai permanecer é nossa obediência ao Senhor. E se nós estivermos vivendo o chamado do Senhor, então aí nós vamos nos sentir completos. Aí você pode pensar, você está falando isso porque você é ministra, né? Você está pregando. Não, amados. O ID foi para todo mundo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que Deus ele nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério ele não está somente para os 5 dons ministeriais, amém? Ele está para todos nós. Todos nós temos um ministério da reconciliação. Nós somos ministros de Deus para dizer às pessoas, vem aqui. Eu tenho alguém, eu conheço alguém que pode lhe curar. Eu conheço alguém que pode mudar essa história, esse quadro. Amém? Amados, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Não permita que a sua vida seja somente vir para a igreja, como um ato religioso, como um ato de é isso que eu sei fazer da minha vida, então eu vou fazer isso. Amados, eu já servi na igreja, estando desviada, o coração desviado. Não aqui, amém? Mas lá, nova convertida. Chegou um momento da minha vida que eu estava me apaixonando novamente pelas coisas do mundo, sendo influenciada. E eu estava servindo na igreja, mas meu coração não estava mais com aquela alegria de antes. Eu estava fazendo por obrigação. Eu estava fazendo aquilo porque eu tinha que fazer, né? Mas é a coisa mais horrível que existe. Mas chegou um determinado momento que eu senti falta de sentir aquilo que eu sentia antes. E aquelas pessoas que estavam me influenciando, elas foram embora. Mas a presença do Senhor ficou, amém? E graças a Deus eu consegui voltar para a presença do Senhor. E isso é para você entender que você pode estar na igreja, você pode estar trabalhando, mas se seu coração não estiver no Senhor, Deus ele conhece, amados, você vai ser infeliz. Mas se seu coração estiver no Senhor, cumprindo o ID do Senhor. Mas eu não estou falando somente de ações evangelísticas. Agora a gente não está podendo sair na rua, de casa em casa, de porta em porta, o tradicional que a gente está acostumado a fazer. Mas você sai para o supermercado, não sai? Você sai para a padaria. Você sai para um posto de gasolina. E todas essas são oportunidades que Deus nos dá de pregar o ID, amém? Eu queria que você abrisse lá em Lucas 4, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Lucas 4, 16. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu... 16, perdão, já estava lendo 18 aqui, ó. 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus, onde fora criado, num sábado, na sinagoga, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga olharam para ele, né? Tiveram os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. E eu queria que você fosse lá para Atos, capítulo 1. Versículo 8. Diz assim: Jesus também falando, só que dessa vez para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Olha só, Jesus tinha lido: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando dele. E aqui ele está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. O Espírito Santo que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que agia através de Jesus, ele está sobre nós. Amém? Ele age sobre nós. As coisas que o Espírito Santo agiu através de Jesus, ele age através de você. Mas se nós não nos colocarmos no lugar que Deus ele é necessário, ele não vai poder agir. Amém? Amados, nós precisamos, eu preciso todos os dias morrer para mim. Eu preciso todos os dias saber, amados, que eu não me pertenço mais a mim mesma. Eu pertenço ao Senhor. Amém? E a gente tem que ter essa noção, a gente tem que trabalhar mesmo na nossa mente. E eu digo para você, para mim é difícil. A gente tem que entender que não importa o que é que eu vou perder, na verdade, é tudo perda. Não importa o que eu vou perder, porque na verdade eu já morri para o mundo. Então não tenho nada mais nesse mundo. A gente tem que pregar o evangelho com essa consciência, eu não tenho mais nada a perder. Porque eu já perdi tudo por amor a Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Marcos 16. Marcos 16, a partir do versículo 15. Marcos 16, a partir do versículo 15. Palavras do nosso Senhor Jesus também. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. 17. Estes sinais hão de acontecer àqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os discípulos ouviram o Senhor falando: vão pelo mundo, preguem o evangelho, e quem crê vai colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios em meu nome. Preste atenção, no nome de Jesus. Entender que não é pela nossa capacidade, mas é pelo nome de Jesus. Por que pelo nome de Jesus? Porque o nome de Jesus ele foi exaltado acima de todo nome. Amém? Jesus ele se humilhou, amados, mas Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. E a Bíblia diz que esse nome foi nos dado a nós, igreja. E nesse nome
Como se fosse o próprio Cristo fazendo. Quando nós usamos esse nome, amados, as coisas acontecem. Amém? Aí você pode perguntar, e se não acontecer? Aí eu te digo, e se acontecer? Aleluia! Amados, o Deus que criou tudo. Eu não sei se você acredita nisso, eu espero que sim. Eu creio que você acredita. O Deus que criou tudo. O Deus que formou uma pessoa de um barro. Será um Deus que não pode curar? Ele pode. Ele disse que vai. Ele prometeu que no nome dele vai curar. Amados, pode ser que não aconteça? Pode ser. Não sei porquê. Às vezes não acontece. O próprio Jesus não conseguiu em alguns momentos, mas isso é exceção. Nós não podemos nos firmar nisso. Ah, não vai acontecer, então não vou fazer. Não. Para de dar desculpa, amém? Eu tenho que parar de dar desculpa. Eu tenho que parar de olhar para isso, amados. E de me colocar no meu cantinho, no meu egoísmo. Porque existem pessoas que precisam de cura. Existem pessoas que precisam ser libertas. E eu tenho o nome de Jesus para isso, amém? O diabo, ele quer te calar mesmo. O diabo, ele quer me calar. Ele quer que a gente fique só vivendo essa vida de boa. Não, estou recebendo a minha parte aqui, está tudo ok. Mas Deus tem algo muito maior para fazer através da sua vida. Você é um agente de Deus aqui nessa terra. Você é um agente de Deus aqui nessa terra. Olha só, versículo 19. De fato, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor cooperou, mas cooperou quando eles obedeceram. Cooperou quando eles obedeceram, quando eles decidiram, eu vou fazer. O Senhor cooperou. E o Senhor confirmou a palavra por meio de sinais. O Senhor confirmou a palavra. O Senhor confirma a palavra. Mas eu deixo esse desafio para mim e para você, principalmente para mim, de confiar que Deus, ele confirma a sua palavra. Aleluia. E se as pessoas rirem de mim? E se as pessoas acharem que eu sou louco? Bem, então, é isso. Pode ser que ache, mas, amados, vai ter resultado. Vai ter resultado. Aleluia. Vai ter resultado. Glória a Deus. Aleluia. Atos 17. Atos 17. Eu quero provocar uma chama de fogo dentro do seu coração. Eu não quero que você saia daqui da mesma forma, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero que a chama do Senhor queime dentro de você. Você sinta algo diferente. Aleluia. Chama por vidas. Eu não posso viver somente para mim. Eu não posso. Não é algo que você vai fazer esforço, amados. Ah, mas eu vou fazer esforço. Sabe? Vai ser algo que você vai necessitar. Necessitar. Lisângela, mas eu tenho que tirar um tempo, eu não tenho tempo. Você não se preocupe, que a oportunidade que vai dar é Deus. Deus, ele vai te mostrar pessoas no seu dia a dia. Você não vai precisar trabalhar a sua rotina em nada. A não ser que Deus diga. Não se preocupa, que a oportunidade vai chegar. Aleluia. Amados, se prepara para sentir essa chama do Senhor no seu coração. Se prepara para você fazer um alvoroço aqui em Vitória. Eu não sei se está parecendo impossível para você. Eu não sei se essa palavra está parecendo muito distante para você. Mas eu declaro que começa agora. Você vai sair, eu vou sair desse culto.
E Deus ele vai mostrar situações, pessoas. E a chama vai começar a arder dentro de você. E você vai saber, é Deus. É Deus. É hoje. Começa hoje. Talvez você queria adiar mais uns dias, mais uns meses, mais uns anos. Não, Senhor, deixa eu me preparar mais. Não. Você tem o nome de Jesus. Você não precisa se preparar mais, porque a glória de Deus não é sua. Não é pelo tanto que você está preparado, é por Ele. É para a glória dEle. É pelo nome de Jesus que está acima de todo nome. Amém? É hoje. Começa hoje. Senhor, mas meu ministério, não sei o que eu sou chamado. Começa hoje. Começa hoje. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora depende de você. Você vai ficar se escondendo como eu fiquei? Vai, não, mas não quero ouvir, não. Certo, você não vai ouvir. Pode ser que você até escute, mas com o tempo a voz do Espírito vai se apagar. Mas eu te digo, comece a querer ouvir. E você vai me dizer se você se sente completo e feliz. Quando você começa a obedecer ou quando você começa a se esquecer, a se esconder. Eu te faço esse desafio. Ah, Lisângela, está me afrontando? Estou. Eu faço esse desafio para mim e para você. Aleluia. Atos 17, 6. Diz assim: porém, não nos encontrando. Aleluia. Os discípulos entraram numa região e começaram a falar: Jesus é o Rei. Jesus ressuscitou. A mensagem da cruz começou a ser falada. E aí eles começaram a ir atrás desse homem que estava falando. Versículo 6. Porém, não nos encontrando, acharam Jasões e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos esses procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aleluia! Outras traduções diz, aqui diz transtornados, outras traduções diz alvoroçando. Eles alvoroçaram. Eles fizeram mover naquela cidade, naquela região. Porque eles estavam anunciando Cristo é rei, uma novidade tinha chegado. Mas nós não temos já um rei, e o rei ficou com o Senhor. E oxe, que conversa é essa de outro rei? Mas talvez notícias que você diga vão mexer com o mundo. Milagres que vão acontecer através de você vão mexer com sua vizinhança, com Vitória de Santo Antão. Como assim? Não é que eu vi fulano, eu estava lá no supermercado, minha perna estava doendo, de repente eu pedi para orar e fui curada. Aquele mendigo que estava ali no meio da rua, rapaz, 5 anos, desde quando eu cheguei aqui em Vitória, que eu conheço ele, que eu vi ele assim, e ele estava lá mancando, se arrastando no chão, e hoje eu vi ele andando. O que está acontecendo? Glória a Deus. Você está preparado? Oh, glória. Você está preparado? Eu queria que você ficasse em pé. E eu queria chamar o louvor aqui. Eu queria que vocês tocassem, por enquanto, a última música. Para onde eu irei? Amém? Essa é uma bela música, amém? De Deus. Glória a Deus. Para onde eu irei? Não existe mais lugar para voltar. Não existe lugar para você voltar. Não existe.
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai? Para um mundo que vai se acabar? Um dia esse mundo vai se acabar. As riquezas desse mundo, amados, não vai passar. Não existe outro lugar para ir. Lisângela, então você está dizendo que se eu for para o Senhor, eu não vou poder viver minha vida, ter minhas coisas. Você vai. Vai ser diferente. Vai ser melhor. Algumas coisas vão sair dos seus planos. Mas vai ser melhor, amados. Aleluia. Aleluia. Amados, começa hoje. Começa hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos. Se tem alguém aqui sentindo alguma coisa no corpo, se tem aqui alguém sentindo alguma coisa no corpo, eu falo para você, doença, você que está assistindo também, se tem alguma coisa no seu corpo que não está bem, que está fora do normal, eu falo agora. Eu falo para vocês que estão presenciais aqui. Qualquer um. Falo para quem está em casa também. Em nome de Jesus, doença, saia do corpo dessa pessoa. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.